Oi, gente. Tô passando aqui para me falar para vocês uma palavra ao seu coração, né? Deixar essa reflexão, porque a gente tem vivido dias que as pessoas têm anunciado um falso evangelho, né? Um evangelho que é mamão com açúcar, né? Que não tem que negar nada. Um evangelho que não foi o evangelho que Jesus pregou. Não foi o evangelho que Jesus veio, né, e morreu, né? Não foi esse evangelho. Eu quero te dizer que nosso maior exemplo é Jesus. Jesus o tempo todo ele falou: eu faço a vontade do meu Pai. O tempo todo, quando Jesus veio à Terra, Jesus não pegou nada para ele desse mundo, né? Ele foi até tentado, ele foi até... O próprio Satanás vem oferecer para Jesus, ali no momento que ele estava em sacrifício, em jejum. O próprio Satanás apresenta Jesus, leva Jesus para um lugar e oferece os reinos deste mundo, tenta Jesus. E Jesus o tempo todo repreendeu, falando: eu faço a vontade do meu Pai. E é esse evangelho que eu quero te convidar. Esse evangelho que traz boas novas ao seu coração. Esse evangelho que a promessa dele é mudança de vida. Que se você crê nesse evangelho, a Bíblia fala que do seu interior fluirão rios de água viva para a vida eterna. Então, assim, o evangelho de Jesus é um evangelho genuíno, né, verdadeiro. Ou seja, o tempo todo Jesus falou: eu faço a vontade do meu Pai, eu não faço a minha vontade, né? E ele mesmo falou: olha, pois quem põe os seus interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por amor, por minha causa, ou quem nega a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. E é esse evangelho que eu te falo. Esse evangelho que é negar a si mesmo, não viver as suas próprias vontades. Por que as suas próprias vontades? Que o evangelho fala para você negar a si mesmo. Porque as suas próprias vontades, ela não agrada a Deus. Você tem vontade de fazer coisas que te distancia de Deus, né? E as coisas deste mundo, elas são passageiras, querido. A vontade do Senhor, ela te conduz à vida eterna, para perto do Senhor. Por isso que Deus fala: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus planos são mais altos do que os seus. Os meus pensamentos não são os seus. Os meus planos são melhores, são maiores do que os seus. Então existe algo da parte do Senhor sobre nós, né? Mas que deve ser para a gente receber isso sobre a nossa vida, a gente precisa negar a si mesmo. E quando Jesus falou: olha, vocês vão negar, né? Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus fala: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Então, a gente vê que o evangelho, ele não é esse evangelho que o mundo tem pregado por aí, que muitos têm pregado, né? E tem enganado a muito. O evangelho é renúncia. O evangelho é você viver a vida que Deus quer. Não é você viver segundo os seus próprios interesses, segundo a sua própria vontade, segundo o que você quer. Não, você vai negar a si mesmo para viver o evangelho do Senhor, né? Paulo, né? Se fosse tão fácil assim, né? Esse evangelho que o mundo tem pregado por aí, muita gente tem pregado, que é falso, que não é o evangelho verdadeiro que Jesus pregou. Seria injusto com os discípulos de Jesus, né? Com tantos homens da Bíblia Sagrada que deram sua vida pelo evangelho,
né? E eu quero te dizer, você que está iniciando os passos no Evangelho, né? Que com a ajuda do Espírito Santo você vai conseguir, né? Renunciar a si mesmo e viver a vontade do Senhor. Esses dias eu estava falando com a pessoa falando, olha, eu não estou conseguindo firmar, né? Eu não estou conseguindo ir para a igreja, eu não estou conseguindo me aproximar de Deus. Não tem como, querido, você se aproximar do Senhor e querer viver no mundo, né? O mundo ele vai te puxar as vontades do mundo nesse sentido, né? Que você quer viver. Não tem como. Quando você busca a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está com você, né? A Bíblia fala, ó, sem mim nada podeis fazer. Então, é no Espírito Santo de Deus que você consegue vencer o mundo, que você consegue vencer as vontades carnais, através dos frutos do Espírito. Ele produz isso em você. Então, esse evangelho que eu te ofereço, né? Esse evangelho que eu prego, o evangelho que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que traz boa nova ao seu coração, o evangelho que traz novidade de vida, que só quem está com o coração voltado para Deus é que vive essa novidade de vida, né? E Paulo, um dos homens da Bíblia Sagrada, né? Um dos homens que anunciou a graça, um dos homens que doou a sua vida pelo evangelho, né? Que foi um homem que ganhou muitas vidas, abriu muitas igrejas, levou o evangelho, né? As pessoas da sua época. Ele falou assim em uma das suas cartas: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então é esse evangelho que nos salva, nos resgata, né? Batiza as nossas vidas e ainda nos leva para o céu. É esse evangelho das boas novas, né? Não é o evangelho que o mundo tem pregado por aí afora, não, né? Jesus, ele quer salvar a sua alma. O maior propósito do Senhor é salvar a sua alma, né? Levar a sua alma para a vida eterna com Deus, né? E é por isso que ele fala, olha, para vocês ganhar a vida eterna comigo, vocês têm que renunciar a si mesmo. E é esse evangelho que nos resgata, que nos salva, que nos dá orientação de chegar mais perto do Senhor. É esse evangelho que eu quero te dizer, que se você negar a si mesmo, buscar ao Senhor, com certeza o Senhor te ajudará a vencer a você mesmo, né? Negar a você mesmo e buscar a vontade do Senhor, né? A Bíblia fala, olha, buscai em primeiro lugar o meu reino, né? O reino do Senhor, as coisas lá do céu. É uma ordem, né? Que nós devemos buscar o evangelho do Senhor em primeiro lugar. E a gente estamos vivendo em um mundo em que as pessoas, às vezes nós mesmos, né, nesse sentido, corremos atrás muito das coisas deste mundo e esquecemos das coisas do Senhor. E a Bíblia inteira é recheada de passagens que falam, olha, tem que buscar o meu reino, né? O meu reino, ele não é deste mundo, né? E é por isso que Jesus não se apegou a nada, né? Nesse sentido da humanidade, de correr atrás das coisas. Não, Jesus não se apegou a nada. Ele renunciou tudo, né? Pelo Pai, por nós, né? Ele veio, trouxe o evangelho a nós, o evangelho vivo. E é esse evangelho, né? Que nos liberta, que nos salva. É esse evangelho que é o verdadeiro, né? Que é o de negar a si mesmo e viver a vida com Deus. E com certeza o Senhor te ajudará a vencer, né? A trilhar pelo caminho que te leva à vida eterna. E em primeiro lugar é negando a si mesmo, né? E buscando a vontade do Pai. Jesus é o nosso exemplo vivo, eficaz, né? De negar a si mesmo e fazer a vontade do Pai. E é isso, gente, fica com Deus, um abraço, que Deus possa te abençoar grandiosamente, amém?